Olá, e a santa paz de Deus a você que estiver me assistindo. Muito prazer, meu nome é Guilherme. Esse aqui é meu canal que eu fiz de maneira autônoma e independente, sem nenhum vínculo denominacional. Eu fiz esse canal porque acredito que haja necessidade nos dias modernos da instrução de certos assuntos que pelos cristãos modernos ou estão sendo pouco falados, ou não se fala, ou quase não são ensinados. Eu fiz esse canal porque fiz de maneira autônoma, porque não quero que ninguém tenha qualquer problema pelo que eu falo, a não ser a minha própria pessoa. Sirvo a Deus em determinada denominação esta qual amo e tenho muito carinho. Só que, todavia, tenho minha própria opinião, meu próprio ponto de vista e posicionamento, e aqui transmito o que aprendi com algo em torno de 20 anos de leitura bíblica, 17, vai dar uns 18 anos de análise bíblica profunda. Li a palavra de Deus, examinei a palavra de Deus, não por vaidade, nem por busca de fim lucrativo, nem porque queria microfone, nem nada disso, nem por visualização. Esse canal aqui não é feito para isso. Esse canal aqui eu fiz unicamente para transmissão de princípios e preceitos doutrinais cristãos que muitas das vezes são deixados de lado, abandonados, mal interpretados ou, todavia, pouco falado. Então, fiz esse canal para isso, para evangelização, para compreensão. Então, se você é uma pessoa que gosta de ouvir a verdade, não importando-se que lhe doa isso, então você seja bem-vindo. Agora, se você não gosta de coisas que são, às vezes, a verdade, muitas das vezes dura, né? De uma maneira mais rígida, de uma maneira mais com pressão ali, então peço que você vá buscar assistir outra coisa. Existem aí líderes evangélicos aí, existem muitos pregadores, ensinadores da palavra aí, que falam que é a palavra, né? Que ficam só atrás de bênção e conversa fiada, né? Porque... Então, peço que você, se você for esse tipo de pessoa que não quer ouvir verdades duras e críticas meio pesadas aqui, então vá lá assistir o Macedo, vá lá ver o R.R. Soares, vai ver essas coisas aí. Eu não, eu estou aqui para mim ler a Bíblia, para mim explicar a doutrina da palavra de Deus e para mim pegar no teu pé e no meu. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, ela corta para um lado e corta para o outro. Então, assim, isso aqui também serve para mim. Também vivo num tabernáculo de carne propício ao erro. E necessito também desse tipo de instrução, da vara e do cajado do Senhor. Bom, vamos lá. Então, o que tinha sido tratado aqui no vídeo passado ainda era a respeito do resumo da Escritura. A Bíblia é um livro grande, a pessoa tem que ter um desejo de compreender ela ali, que ela é grande. Foi falado a respeito das violações da lei cerimonial por Jesus Cristo, explicado como Jesus Cristo cumpriu a lei. E agora nós vamos, nessa quarta parte, vou entrar aqui mais nos assuntos a respeito da obra dele, o que ele fez e o que ele deixou para a igreja. Deixou líderes para a igreja. Vamos lá. Vamos começar a respeito da profecia acerca da vinda do Messias. Foi profetizado lá no Antigo Testamento que viria o Messias. Esse Messias iria redimir o mundo, o povo, pela sua palavra, pela sua obra redentora na cruz do Calvário. Ia trazer dons aos homens e ia levar o homem outra vez a Deus. Ele mesmo veio preparar o homem, ele prepara o homem
para o homem sendo preparado, sendo transformado, ele vir depois buscar. É como você deixasse você fizesse um pão ou um bolo, botasse ele no forno e deixasse ele ali no forno. Daí você vai e deixa ele lá. Quando dá o tempo de você tirar aquele bolo do forno, que ele está no ponto para ser tirado, daí você vem e tira ele, e ele está pronto. Jesus Cristo foi assim, foi como se fosse assim a obra de Jesus Cristo. Ele veio, né, trouxe a redenção, preparou, né, veio preparar o povo, né, e daí subiu lá para preparar o lugar para o povo. Daí ele deixou aqui alguns homens, instruções para direcionar o povo a esse preparo, né? Está pronto para ele voltar para buscar. Então Jesus Cristo vai vir buscar. Profecia acerca da vinda do Messias. Em Isaías 53, você encontra profecia a vinda da chegada dele. Porque Cristo não chegou aqui do nada, ele veio debaixo de... Sempre foi assim, foi um dando autoridade ao outro na palavra de Deus. Sempre foi uma autoridade reconhecida por milagre e obra sobrenatural, transmitindo autoridade a outra. E essa também tinha dom de obra e milagre sobrenatural. E Jesus Cristo ia vir para consumar sua obra e ele tinha sido profetizado a vinda dele. Isaías 52, 13, aqui nessa Bíblia aqui, que é distribuída pela CCB, diz assim: a aparição, as dores e a glória do Messias. João Ferreira de Almeida. Eis que o meu servo operará com prudência, será engrandecido e elevado, e muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de qualquer outro, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim borrifará muitas nações, os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Cristo não veio aqui atrás de vaidade. O Senhor Jesus Cristo, ele era humilde, ele era simples. Ele não tinha parecer nem formosura. Ele era um homem que não... Era um homem normal, uma pessoa normal. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Indigno em que sentido? Ele era indigno no sentido de que por vaidade não se dava dignidade a ele. Por vaidade. Tipo assim, por exemplo, ele não era um líder. Ele não era um rei, ele não era um homem rico, não era um homem famoso. Ele não era esse tipo de gente. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, ele trabalhava. Ele era um homem esforçado, ele era um homem dedicado ao trabalho. Ele era um homem normal, surrado do trabalho, do dia a dia. Um camponês. Jesus era uma espécie de camponês. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Os homens escondiam o rosto dele. Ah, não, esse é um camarada normal aí da rua. Ele não tinha ali uma autoridade uma autoridade sacerdotal. Autoridade sacerdotal. Era desprezado e não fizemos dele causa algum. A liderança ali, os israelitas, os judeus, os pastores da época, que era judeusado ali, os doutores da lei, os escribas, os fariseus, não fez dele caso algum. Não, isso aí não... Né? Eles começaram a fazer caso dele quando eles começaram a ver ele fazer obra de milagre terrível ali,
E ele começou a descascar eles, né? Ele doutrinava, não é? Ele puxava a orelha deles. Daí eles começaram a querer matar ele. Mas não ligava para ele, porque ele era uma pessoa simples, uma pessoa comum. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sarados em que sentido? Salvação da alma. Ele usou de obra para sarar a carne de alguns, para que a pessoa observasse. As obras de milagre de Jesus Cristo não é para nós viver uma vida na boa aqui na Terra. As obras de milagre de Jesus Cristo era para a gente ver que ele era um ser sobrenatural. Que ele não era qualquer um aí da rua aí. Ele era um homem que... Ele era o próprio Deus feito em carne. E nós devíamos dar ouvido a ele. E ele queria dos homens uma vida de simplicidade na terra, almas convertidas. E não assim, coisa de vaidade exterior. Ele abominava, Deus abomina a vaidade. O Espírito Santo de Deus abomina a vaidade. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Cada um tem uma religião. Existe hoje um dito aí, cada um tem a sua religião. Senhor, se você quiser fazer o que você quiser na sua religião e tal, você ter sua religião para lá, o problema é seu. Só que a religião que salva é só a dele. Ele é o verdadeiro pastor. Ele reúne a humanidade para que a humanidade, convertendo-se, venha obedecer a sua vontade e ter das suas mãos a salvação e a vida eterna. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Como ele não abriu a sua boca? Ovelha muda. Peraí. Como que ele não abriu a sua boca? Jesus Cristo abriu a boca. Ele falava, ele pregava, e ele chamava a atenção de quem fazia coisa errada. Ele não abriu a sua boca quanto a não querer morrer por amor à sua palavra. Morrer por amor ao Evangelho, morrer por amor às nossas almas. Nesse sentido, ele se calou. Quando chegou lá no finalzinho, lá que estava na hora dele ser entregue, ele não correu, não fugiu, ele não abandonou ali a cruz dele, tinha que carregar aquilo ali e morrer por nós mesmo. Mas quando ele via coisa errada, ele puxava a orelha, hein? Ele chamava atenção. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Morreu em silêncio. Morreu em silêncio. Em silêncio no quanto à sua condenação. Mas ele falava lá na cruz, né? Senhor, perdoa, não sabe o que faz. Senhor, tem misericórdia, né? Falava várias coisas. Ele disse várias coisas na cruz do Calvário. Enquanto carregava a cruz também. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Ele morreu, entregou sua vida pelos pecados dos judeus e pelos pecados do homem em geral. Porque o homem em geral é povo de Deus. Era povo de Deus. Porque Deus criou a população, Deus criou o povo. Não é? Mas assim, nós somos criação de Deus. E Deus quer que nós sejamos povo dele no sentido de lhe obedecer também. Mas nós somos tudo criação dele. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Não havia engano na boca de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não tinha engano na boca dele. Não falava mentira. Não encontrava mentira na sua boca. Vou marcar uma coisa aqui, só um minutinho. 9, Isaías 53, 9. Isaías 53, 9. Então, o que acontece? E isso aqui era uma profecia a respeito da vinda dele. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias,
e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Alguma pessoa fala assim, por que Deus matou Jesus Cristo? Então, para troco de que isso? O ser humano, você pensa que não doeu para Deus fazer isso? Doeu. Doeu para Deus permitir isso. Por quê? Porque Cristo era perfeito, ele era puro. A Bíblia diz que ele era o segundo Adão. Não tinha pecado em Jesus Cristo. Ele não havia pecado. Ele foi feito à semelhança do pecado, mas nele não se achou pecado. Não tinha pecado em Jesus Cristo. Só que, assim, para que haja conversão do duro coração humano, necessário é derramamento de sangue. Se você tem um cordeiro, se você tem um animalzinho que você ama muito e você cuida, e você leva lá para ser morto, para ser entregue, para ser morto, você fica com dó. Quem não fica com dó de matar uma criação? Não é? Você se quebranta de entregar uma criação. Até um filho. Deus pediu para... Acho que foi para Abraão. Deus pediu para Abraão seu único filho, simbolizando Jesus Cristo, para demonstrar o amor por ele. Você me ama, Abraão? Ó, você leva lá que eu quero o seu filho. Abraão levou Abraão, ia matar o seu filho por amor a Deus. Porque o maior bem que o ser humano tem é seu filho. É o seu próprio filho. Porque você perdeu o seu filho, que sentido tem a vida? Então Deus entrega o seu próprio filho para quebrantar o coração do homem, porque o homem entende, poxa, o próprio Filho de Deus ele entregou por nós. Isso ele fez para transformar o coração duro da humanidade. Porque quem que foi que morreu pelo seu próximo, a não ser Jesus Cristo? Existem várias religiões por aí. Que nem, por exemplo, vamos colocar um aí, budismo. O Buda, ele era um gordão sentado. Ele morreu sentado, filosofando. Ele era um tipo de filósofo. Morreu sentado filosofando. Jesus não. Jesus não morreu sentado. Jesus era o próprio Deus, se fazendo em carne, parte da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele era o Filho, nessa parte da Trindade, como sendo o próprio Deus, se encarnando, descendo aqui na Terra, morrendo por aqueles que ele queria que fossem seus discípulos e filhos fiéis. Olha a diferença. A diferença de todas as religiões para a fé cristã. Por que a fé cristã ela é assim a religião suprema, a religião perfeita? Por que é a graça? Porque o próprio Deus, o próprio líder, ele vai à frente do seu povo, à frente dos seus soldados e morre por amor a eles. Deus não morre, mas a parte física encarnada dele, ele entregou. Ele entregou sua vida por nós. Jesus Cristo entregou sua vida por nós. Ele era filho, e ele era Deus, e ele era homem. E ele veio e entregou sua vida por nós. E isso comove o nosso coração, isso transforma o coração do ser humano. Ele traz conversão, essa morte de Cristo traz conversão. Não é porque Deus queria matar ele só. Não, é por causa disso não. E outra, não foi o próprio Deus que o matou. Ele permitiu, ele deixou, ele não ponhou só a mão, ele não interferiu no assassinato de Jesus Cristo pela humanidade. Ele não interferiu naquilo. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o conhecimento com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Jesus é nosso intercessor, e ele intercede por nós. O único que intercede por nós a Deus é Jesus Cristo. Espírito Santo e tal, pelo seu Espírito Santo. Esse negócio de Maria, interceder, os santos mortos da igreja, interceder. Não, a Bíblia fala que é ele é nosso intercessor. Quem intercede por nós é Jesus Cristo e só ele.
Só ele. A Bíblia diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É só ele que intercede por nós. Pelo seu Espírito Santo, evidente. Então essa é a profecia a respeito da vinda dele. E ele ia vir e ele ia falar por parábola. Ele ia falar por parábola. Profecia a respeito da vinda dele. E como ele falaria? Como a humanidade estava cega e não compreendia a verdade, a vontade de Deus, necessário era que ele falasse por parábola, para simplificação do entendimento. Isso está escrito em Salmo 78:2. Abra sua Bíblia se você puder. Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Jesus Cristo vinha, quando ele veio, ele falava por parábolas, para simplificar a verdade. Como disse no outro vídeo, a lei servia como uma alegoria da graça. Alegoria, figura da graça. A lei era a figura da graça. Por quê? Um dia, examinando a palavra de Deus, eu li. E um dia eu estava deitado na minha cama, dormindo, e Deus me revelou na madrugada. Eu acordei, Deus me revelou na madrugada. A lei, ela é uma parábola da graça. Parábola da graça. A lei é uma alegoria da graça. Quando eu meditei nessa passagem, eu entendi para que servia a lei. Para que serviram inúmeros assuntos do Antigo Testamento. Eles eram parábolas da graça. O que é uma parábola? Você tem dois tipos de ensinamento antigo, dois tipos de maneira alegórica e comparativa de se transmitir princípios morais. Uma é a fábula, a outra é a parábola. São os dois principais. A fábula, a Bíblia diz assim, não vos deis a fábulas. A fábula, ela é uma espécie de história inventada. Inventada. A fábula é uma mentira, como se diz? É uma mentira tentando trazer uma instrução de princípios morais. Isso é um sistema antigo, um sistema mais assim pagão, mitológico. E a fábula ela é uma mentira. É uma mentira tentando trazer princípios de verdade, princípios morais. Isso é uma fábula. Já a parábola, ela é história real. Parábola não é fábula. E fábula não é parábola. A parábola são histórias reais que trazem ensinamentos de princípios reais. O povo ali do Oriente Médio usava parábola. E o nosso Deus ele gosta muito de parábola. Porque as parábolas, elas são verdade ilustrando ou ensinando verdade. São coisas que acontecem cotidianamente. E coisas que aconteceram na história. Existem muitos cristãos hoje que pegam as parábolas de Jesus Cristo, que nem aquela parábola do rico e Lázaro. Aquilo ali é um relato. É real aquilo ali. Aquilo ali não é uma fábula. E a pessoa interpreta como sendo uma fábula. Aquilo ali é uma parábola. Ela fala que é uma parábola, achando que aquilo ali é irreal. Jesus não inventava história. Historinha. Jesus não inventava mentira. Jesus usava verdade para ilustrar a verdade. Então as parábolas de Cristo são todas verdadeiras. Por quê? Elas serviam para entendimento, para simplificação da verdade. Porque o povo estava perdido e não entendia. Para que serviam as parábolas? Isaías 6, 9 a 10. Em Isaías 6, 9 a 10, você entende por que é que serve.
Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se, e a ser sarado. A parábola é um tipo de um código, para que o que é fiel entenda, e os infiel não entenda. E os infiel não entenda. Porque se Cristo já falasse declaradamente todas as coisas, eles tinham matado ele antes. Não tinha conseguido terminar a sua obra. Então ele precisava falar muito por parábola, para o povo, para que o que fosse dele entendesse e o que não fosse dele não entendesse. Para isso, a lei de Moisés é uma parábola da graça. Ela é verdade. Entenda bem, vou explicar de novo. Parábola é um método oriental de ensinamento. Parábola não é fábula, e fábula não é parábola. A fábula é mentira, tentando explicar a verdade. A parábola é verdade explicando verdade. Verdade trazendo instrução de verdade. Porque Jesus Cristo não contava mentira. Jesus não contava mentira. Então as parábolas de Jesus Cristo são todas histórias reais. Tem a parábola da dracma perdida, realmente deve ter existido aquela mulher que perdeu aquela moeda, ou aquilo era uma coisa que realmente acontece. Você perde moeda, isso é normal. A ovelha perdida, era normal um pastor perder uma ovelha, a ovelha se perder. Todas essas coisas eram coisas cotidianamente naturais que aconteciam. Não eram mentira. Então ele dizia isso. Ele utilizava parábolas. E daí ele vem, por parábola traz instrução, traz ensinamento, traz doutrina. Ele faz cura, faz milagre, libertação. Mas essas curas, esses milagres, essas libertação, não é para nós viver aqui na Terra no milagre, na cura, no libertação. Não. Isso aí é para converter a nossa alma. Converter a nossa alma, nós entender que nós somos dele. Porque haverá no céu cura para toda enfermidade. Jesus não veio trazer uma cura para a sua enfermidade hoje, que amanhã você já está doendo de novo. Jesus não veio dar um remédio para você igual um médico. O médico te dá um remédio hoje, amanhã está doendo de novo. Dá um remédio para a perna, daqui a pouco está doendo o braço. Dá um remédio para o braço, daqui a pouco está doendo a perna. Jesus veio trazer um remédio para a própria morte, que é a salvação, a vida eterna. A perfeição, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter mais nada. Jesus veio trazer isso aí. E isso tem que ter conversão de alma para alcançar isso. Então Jesus Cristo, ele falava por parábola, ele não contava mentira. Não é fábula, não usa fábula, usa parábola. Isaías 53:9, eu acabei de ler, não é? E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Tudo que Jesus Cristo falava era verdade. Verdade ilustrando verdade. Jesus não contava fábula, ele falava por parábola. Agora vamos lá. E a consumação e ele era o caminho, a verdade e a vida. Então Cristo era a verdade. Então ele não falava mentira. Consumação da obra de Jesus. Em João 19:30, ele vem, faz todas essas coisas, não é? Eu acabei de explicar, fala por parábola, transmite ensinamentos morais, princípios espirituais da graça. Não moral humana aí, a moral uma moral espiritual cristã. Consumação da obra de Jesus. João 19:30. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele veio, morreu pelos nossos pecados e
deixou tudo aquilo que nós já sabemos, não é? Aí, quando ele está em vida, ele dá autoridade, eclesiástica a Pedro. Ele dá a autoridade eclesiástica a Pedro. Em Mateus 16, 18, nós encontramos ali essa autoridade eclesiástica. Por que eu estou falando isso? Porque quando Cristo ele ascende ao céu, ele envia o Espírito Santo à igreja, o Espírito Santo é dado a todo servo de Deus. E ele deixa a igreja na mão dos apóstolos. Ele deixa a igreja na mão dos apóstolos. E nos dias modernos, cristão moderno, quando eles pegam ali as cartas pastoral que são enviadas pelo Espírito Santo, dada pelo Espírito Santo como inspiração e enviada pelos apóstolos, tem muito líder por aí, e tem muita religião, denominação. Por que critico tantos líderes? Porque o juízo deles vai ser mais pesado. E o pior pecador que tem é o líder, quando ele ensina mentira. Ele é pior que o adúltero. Ele é pior do que o adúltero. Um líder mentiroso, que esconde a doutrina ou que a torce. Ele é pior que o adúltero. Ele vai ser julgado com mais rigoroso juízo, a Bíblia diz. E esses líderes de hoje em dia, quando eles chegam ali nas cartas pastoral, que é o principal para a igreja, eles falam que aquilo ali não é para nós. Isso aí não é para nós, isso era para eles. Aí quando eles pegam ali o Antigo Testamento, algumas coisas falando de grana, ou quando eles acham alguma coisa ali falando de dinheiro, não, isso aí é para nós. Digna obreiro do seu salário. Mas quando chega as partes de princípio moral ali da palavra de Deus, e parte dura e rígida da palavra, que tem ali nas cartas pastoral, eles falam que é para os outros. Então, assim, por isso eu vou começar a mostrar aqui de onde vem a autoridade de Pedro e de Paulo, de dois dos apóstolos. Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui Cristo está dando uma certa autoridade eclesiástica a Pedro. Autoridade apostólica a Pedro. Não que Pedro fosse papa, ou que Pedro mandasse mais do que a Bíblia, ou mandasse mais do que Jesus. Não, nada a ver com isso aí. Só que Pedro, ele dava um senso, uma noção de interpretação bíblica, de interpretação da doutrina cristã. Então, nós temos que observar as cartas de Pedro, as cartas dos apóstolos, para nós compreender o que fica para nós cristãos, para nós igreja. E também foi dito por Jesus Cristo, assim, tem uma passagem que diz assim, no final do eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, tem muita coisa que eu tenho que pôr na descrição dos vídeos. Jesus chama Pedro e fala para ele, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala assim para ele, amo, Senhor. Jesus fala para ele, então apacenta as minhas ovelhas. Jesus pergunta outra vez para ele, Pedro, você me ama, Pedro? Jesus falou, sim, Senhor, te amo. E Jesus fala para ele, apacenta o meu rebanho, apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus Cristo fala para Pedro, Pedro, você me ama, Pedro? Aí Pedro fica aflito, fala, Senhor, já disse, Senhor, que te amo. Aí Jesus Cristo fala para ele assim, então apacenta as minhas ovelhas. Foi deixado aos apóstolos, aos discípulos, autoridade pastoral. Autoridade pastoral. O que é autoridade pastoral? Eles eram a liderança do rebanho. Liderança do rebanho. Eles não têm a mesma, evidente, que mesma linha que Jesus Cristo. Jesus é a cabeça da igreja.
mas foi-lhes dado autoridade pastoral. Autoridade pastoral. Abaixo de Jesus Cristo, os apóstolos. E os apóstolos enviam as cartas pastoral às igrejas como instrução para as igrejas do que as igrejas deviam fazer. E é isso que tem que ser ensinado na igreja, principalmente as cartas pastoral. Só um minuto. Perdão, a bateria do celular estava acabando. Tive que pôr no carregador. Tá. Então, é dada autoridade eclesiástica a Pedro. Pedro ia ficar como uma espécie de líder ministerial da igreja, apóstolo. Depois que Cristo subisse ao céu para preparar lugar para nós. E essa autoridade também é dada a Paulo. Existe também uma autoridade eclesiástica dada pelo próprio Senhor Jesus Cristo a Paulo. Em Atos 9, 1 a 18, se encontra esse entendimento. Autoridade eclesiástica dada por Cristo a Paulo. Em Atos dos Apóstolos 9, 1 a 18. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes, a conversão de Saulo no caminho de Damasco, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele ficou cego. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai-te, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Aqui nesse texto nós vemos, nessa passagem, que Paulo era perseguidor da igreja. Na época ele era chamado Saulo.
Ele era perseguidor, matador da igreja e tal. Por esse fato, o Senhor Jesus Cristo via que ele era um homem dedicado e ele fazia aquilo na cegueira, uma cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual. Mas ele era um homem esforçado, ele era um homem dedicado. E Deus, ele vê a dedicação das pessoas. Mesmo que ele fosse um assassino, ele estava fazendo aquilo por crença, por fé. E Deus escolhe ele, o Senhor Jesus Cristo escolhe ele, e no meio do caminho se encontra com ele. E lhe dá também autoridade. Lhe dá autoridade. Saulo se torna Paulo, um apóstolo. E posso dizer que o que mais explica a respeito da graça é ele. É Paulo. E aqui diz o texto assim: disse-lhe, porém, o Senhor, vai, o Senhor falou para Anísio, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E dos reis e dos filhos de Israel. Jesus Cristo usou ele. Jesus Cristo escolheu ele para ser apóstolo. E Jesus Cristo dava para ele o que ele pregava, o que ele falava, o que ele ensinava nas cartas. E nós vemos hoje muita liderança, muitos homens por aí querendo separar ele de Jesus Cristo. Separar Paulo de Jesus Cristo. Porque os homens não lêem a Bíblia inteira. Eles não seguem uma linhagem. Eles não interpretam a Escritura pela própria Escritura. Eles querem pegar o pedaço que eles gostam. E daí, como Paulo dá entendimento à graça, eles querem tirar Paulo dali. Ah, não, isso é doutrina de Paulo. Isso é doutrina paulina. Isso é doutrina paulina. Eles querem separar os discípulos, os apóstolos de Jesus Cristo. Como se os apóstolos começassem a fazer as coisas por conta, sem Jesus Cristo. Eles faziam as coisas sem Jesus Cristo do lado deles ali, porque Jesus já tinha subido ao céu. Mas ele mandou o Espírito Santo para eles. E era o Espírito Santo que dava para eles o que eles ensinavam e o que eles mandavam para as igrejas. E é o que fica para as igrejas, carta pastoral. E essa autoridade eclesiástica apostólica. Ah, quer dizer que nós não usamos o resto da Bíblia para pregar. Claro que usa. Só que usa debaixo da doutrina apostólica. Nós não usa debaixo de pensamento de Antigo Testamento. Porque debaixo do Antigo Testamento tem muita coisa que acabou-se na graça. Ficou sepultado. Ficou pendurado no madeiro. Porque o Antigo Testamento era uma parábola da graça. A lei era uma parábola da graça. Era uma espécie de questão material para explicar espiritual. Era alegoria, era figura da graça. E os líderes de hoje não falam isso mais. E o povo perdido dentro das igrejas. Gente querendo guardar sábado. Gente querendo não comer carne de porco. Querendo falar que o nome de Deus é Jeová. Obrigar os outros a ensinar isso aí. E se perdendo. E os líderes benção para lá, benção para cá. Pregador benção para lá, benção para cá. E o povão indo embora para o inferno. Mas Deus deu autoridade apostólica e eclesiástica para eles. E as cartas pastoral têm que ser ensinadas para as igrejas e a doutrina dos apóstolos tem que ser obedecida pelos cristãos, se eles quiserem entrar no céu. Vamos lá. Autoridade eclesiástica de Paulo dada por Pedro. 2 Pedro 3, 15 a 16. Pedro, como ele ficou como uma espécie de chefe depois de Jesus Cristo. É claro que acima dele é Deus, Espírito Santo e tal. Mas na Terra sempre teve ali um líder, ali, uma espécie de líder. Ele era o apóstolo. Ele era como se fosse o mais velho ali. Tanto que Paulo foi pegar a carta de recomendação com ele. Então ele era mais, como se fosse assim, o mais respeitado ali no meio apostólico. E Pedro dá essa autoridade a Paulo também. Não só Jesus dá, Pedro também dá. Em 2 Pedro 3,15 se encontra esse entendimento. Autoridade eclesiástica de Paulo dada por Pedro. Vamos lá. 2 Pedro 3,15. E
tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele chama de amado irmão Paulo. Amava Paulo. Pedro amava Paulo. E Pedro fala a respeito da salvação, a longanimidade do Senhor, nas explicações de Paulo. E a sabedoria que lhe foi dada. Pedro dizia que o que Paulo estava fazendo era palavra de sabedoria, sabedoria do céu. Sabedoria do céu lhe chama de amado irmão. Sabedoria do céu, o que Paulo escrevia era sabedoria do céu, era a palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, instrução às igrejas. Paulo explicou até mais do que Pedro. Porque para Cristo, Paulo foi um vaso escolhido. E o próprio Cristo escolheu ele. Falando disto como em todas as suas epístolas. Olha Pedro reconhecendo as epístolas de Paulo como sendo sabedoria dada pelo próprio Deus, revelada pelo Espírito Santo e pelo Senhor. Que Senhor? Senhor Jesus Cristo. Então, esse negócio de ficar dividindo a Bíblia em pedaceira. Isso aqui é coisa dividindo a fé cristã. Isso aqui é coisa de Paulo, isso aqui é coisa de Pedro. Como se fosse um negócio que foi invenção deles. Não era. Tudo isso aqui era feito em comunhão com o Espírito Santo. Tudo em comunhão. E o que fica para a igreja, principalmente, é o finalzinho ali da Bíblia. As cartas pastoral, que são a explicação da doutrina, a explicação da vinda de Cristo, a explicação da lei, a explicação de toda a palavra de Deus. A nossa interpretação, a interpretação cristã, a interpretação dos crentes da palavra tem que ser debaixo das cartas pastoral. Tem que ser debaixo das cartas pastoral. Até a interpretação do Antigo Testamento e a pregação dele em sentido espiritual. Falando disto em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Os indoutos e inconstantes. Existe muito. A pessoa pensa que o indouto é só aquele cara que não tem letra. Não é, não. Tem uns homens que são doutores e são indoutos. Porque eles são doutores segundo a carne. Segundo a carne. E segundo só a letra. Mas eles torcem a letra. Eles torcem a palavra. Porque esses pontos são difíceis de entender e de obedecer também. Então eles torcem quando a Bíblia fala a respeito de vários assuntos, alguns dos quais eu vou falar aqui também. E igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Eles também torcem o resto da Bíblia para a sua própria perdição. Então, camarada, não é porque ele está lendo a Bíblia que ele está falando a verdade. O crente tem que pôr na cabeça dele que tem muita gente falando até bonito por aí, está falando mentira. Está contando mentira. Eu vejo pregadores aí por aí, até em cima dos púlpitos, contando mentira. Contando mentira. Ensinando que, por exemplo, o crente pode fazer o que ele quiser, que Deus ainda está ali amando ele. Não, senhor. Não brinca com Deus que você vai para o inferno. Não brinca com Deus que você vai para o inferno. Ensinando que é só louvar, só quer falar de bênção. Omite também, só fala de bênção. O inimigo também usa a Bíblia. O inimigo também usa a Bíblia. E ele entra dentro da igreja. E ele usa gente, falso doutor dentro da igreja também. Falso mestre, falsa liderança ministerial. Tudo isso está escrito na Bíblia. E nós temos que julgar esses homens e o comportamento deles. E o que eles estão ensinando principalmente. Porque a Bíblia diz a ninguém vos engane. Ninguém vos engane. E a Bíblia diz, pelo fruto conhece a árvore. O que é conhecer a árvore? É julgar o comportamento. Julgar o comportamento. Mas não podemos julgar. Você não pode jogar com hipocrisia, meu amigo. Isso é entendimento da Bíblia. Você julgar de uma maneira rasa, de uma maneira superficial. Mas o juízo moral, ele nos é dado como um direito e uma obrigação.
para você não ser conduzido para o inferno por falso líder e doutor. Por falso líder e doutor. E eu fico ressabiado quando eu escuto um cara falar isso. Ah, não pode julgar. Oh, peraí. Você não pode julgar a pessoa no sentido de você condená-la à morte. E de uma maneira rasa e superficial. Um dia eu vou falar só sobre juízo. Sobre julgamento. Então o juízo foi dado por Deus. Juízo é uma faculdade mental humana que nos foi dado como semelhança divina. O fôlego de vida que Deus soprou nas narinas de Adão é o livre-arbítrio, é o juízo que ele deu para nós. Como não pode julgar? Agora vamos lá. Beleza. Tá bom. Agora, tá certo. Foi dada autoridade aos apóstolos, aos discípulos, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Essa autoridade seguia a mesma linhagem do resto da Bíblia. Seguia a mesma linhagem. É a conclusão, como se fosse o finalmente aqui do que a igreja tem que obedecer para entrar no céu. Aí, as cartas eram dadas para todos os cristãos. As cartas eram dadas para todos os cristãos. 1 Coríntios 1, 1 a 3. Algum camarada aí, doutor aí, fala assim, não, mas isso aí não é para nós. Não é para nós. Isso aí era para fulano, era para eles, não era para nós. Não era para nós. O que não é para nós é questão cerimonial, legal, administrativa da lei de Moisés. É isso aí que não é para nós. A parte moral se perpetua ali na graça. Mas agora a parte cerimonial, não. Isso aí não é para nós. Isso aí não é para nós. Vamos lá. Agora, as cartas pastoral são para as igrejas. Por isso chama carta pastoral. Epístola, carta pastoral. 1 Coríntios 1 ao 3. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ele era chamado apóstolo. E o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto. Ó, a carta foi mandada a Corinto. Nossa, é carta para os coríntios. É só para eles. Opa, peraí, vamos uma restinha aqui, ó. Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Alguém, quando chega ali em 1 Coríntios 11, por ali, que fala a respeito de alguns costumes da igreja, que eram doutrina da igreja, eram e são doutrina da igreja, para todos os cristãos, pega e fala assim, isso aí não é para nós. Isso aí não é para nós, isso era para eles. Não, peraí. A carta foi endereçada a eles, mas a doutrina é para ser obedecida por todos os cristãos. Ó, a igreja de Deus que está em Corinto, a carta foi para Corinto, foi endereçada a Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus, ó, se você é santificado em Cristo Jesus, essa carta é para você. Chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Com todos. É para todo mundo isso aqui. Isso aqui não é só para o povo de Corinto. Porque eles eram diferentes de nós, por acaso? Eles tinham alguma... A Bíblia diz que para Deus não tem acepção de pessoa. Quer dizer que a doutrina para eles era uma, a doutrina para nós é outra? Nós não precisamos obedecer ao finalzinho da Bíblia? Aí os homens ficam dominando o povo a seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos. Ah, Deus me revelou que é só esse pedacinho aqui que eu acho que tem que ser ensinado, que eu acho que tem que ser falado. Não é assim não. O crente tem que ler a Bíblia e obedecer as cartas pastoral. O principal para o crente é as cartas pastoral. Para nós. Então vamos lá.
Doutrinas apostólicas dadas à igreja. Vou aqui dar alguns exemplos de algumas doutrinas apostólicas que hoje são negligenciadas. Porque se você falar isso aqui, geralmente vão pegar no teu pé ou vai te dar confusão. Vai dar problema, né? Briga. Só que Jesus Cristo veio trazer... Ele vem trazer espada. Jesus fala assim, não vem trazer a paz, mas espada. Colocar filho contra pai, pai contra filho, em sentido espiritual. Sentido espiritual. Sentido espiritual. Só que isso acaba se tornando sentido material também, porque algum vai querer matar o crente, né? Isso é lógico. E vai entregar para ser morto. Uma doutrina, uma espécie de doutrina que você encontra ali na palavra de Deus, que hoje é muito negligenciada, isso é macetado hoje, hein? E tem uns camaradas aí que eles são meio pamonha, que eles são totalmente contra isso aqui. A autoridade masculina no lar. O quê? Autoridade masculina no lar? Diante de Deus, nós somos igual. Somos igual. O homem e a mulher é igual. O pai e o filho é igual. Todo mundo é igual diante de Deus, para a salvação da alma. Mas dentro do lar tem um que é chefe. Aqui na terra. Quem que é? É o pai. É o marido. 1 Coríntios 1 ao 16. 1 Coríntios 1, 1 ao 16. Não, 1 Coríntios 1, 16. Deixa eu ver aqui, se eu não me engano. 11? Será que é 11? Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Retende. O que é reter? Guardar. Os preceitos, princípio, como vos entreguei. Do jeito que eu estou falando, é para vocês guardar isso aqui. Você está retendo do jeito que eu ensinei. Continua. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o varão. O homem tem que ser sujeito a Cristo. Um pai verdadeiro, um marido verdadeiro tem que ser sujeito a Cristo. E o varão, a cabeça da mulher. E Deus, a cabeça de Cristo. O homem, ele é líder dentro da sua casa. Cabeça é sentido de liderança. A cabeça, ela é o que movimenta o corpo. Cabeça. Cristo é a cabeça da igreja. Que sentido que é? Cristo é igual à igreja, por acaso? Cristo tem a mesma posição de autoridade da igreja, por acaso? Não tem, não. Ele é líder. Ele é chefe. Que está comparando o homem com Cristo. No sentido de ser liderança dentro de casa. Uma liderança doutrinal. Uma liderança doutrinal. O homem deve amar a esposa, deve lhe prestar respeito, lhe prestar honra, e assim como Cristo, entregar a vida por ela. Se preciso for. Fazer a vontade da mulher também, faz os gostos da mulher, tudo. Mas o chefe em casa é ele. Quem dá a última palavra em casa é ele. Liderança é ele. Liderança é ele. E isso tem sido negligenciado nos dias atual. Ah, não, é a patroa. Uns líderes frouxos, pamonha. Afeminado. A pessoa pensa que afeminado é só homossexual. Não é, não. A palavra homossexual vem de uma palavra grega, o sodomita vem de uma palavra grega, afeminado vem de uma palavra grega, acho que é malakoi. Malakoi quer dizer mole, frouxo. Daí vem afeminado. Sem firmeza. E essa frouxidão, essa falta de firmeza vai fazendo o homem ficar até gay. Perdão a expressão. Gay. Você está pensando que afeminado é só o cara que está lá saindo com outro homem? Se você é um banana dentro da sua casa, você é um afeminado também. Você é um camarada sem masculinidade. Porque Deus fez o homem para ser a cabeça da casa dele. Para ser chefe na casa dele. Para ser líder. Não estou falando para você ficar amassando seus filhos, batendo sua mulher, judiando seus filhos. Não é isso que eu estou falando. Estou falando autoridade. Você manda na sua casa e a última palavra é você que dá. Só que existe um momento que você vai ter que pegar firme.
Os filhos têm que obedecer ao pai. E a mulher tem que obedecer ao marido também. Tem que amar a esposa, faz as vontades da sua mulher também. Lógico, você não pode ser um tirano dentro de casa. Mas chegou ali na hora que o marido fala firme ali, não, é não e acabou. Mulher tem que respeitar e obedecer o esposo. Por isso que Cristo é chamado de esposo, não de esposa. Porque a igreja obedece o esposo. Toda essa comparação, existe toda uma comparação de liderança masculina de Gênesis e Apocalipse na Bíblia. E grande parte dos líderes está torcendo isso aí tudo. Virou moda. Tem muito modismo que entra na igreja, a hora que entra, apodrece a igreja tudinho. E o povo vai indo atrás daquela podridão, daquele modismo nojento. Sabe de onde que veio esse negócio aí de mulher mandar em casa? Aí veio do movimento feminista. E o movimento feminista é uma ramificação do socialismo, do comunismo. E o comunismo é uma ramificação do satanismo na política. Existia um grande líder comunista de esquerda, Saul Alinsky, e ele dizia que o primeiro revolucionário comunista foi Satanás. Foi Satanás. Então, se você defende que mulher manda em casa, você está defendendo uma doutrina de esquerda, e esquerdas que é uma ramificação do satanismo na política. Eu não estou falando aqui para você se envolver com política. Só que ela tem influência na nossa vida. Nós temos que tomar cuidado com essas doutrinas diabólicas e demoníacas que esses líderes malignos enfiam na goela da sociedade aí, por mídia, meio de comunicação, música, filme, desenho, novela, tudo esses lixos aí, entrar na nossa cabeça e fazer nós perder a salvação e a vida eterna. Dentro de casa, abaixo de Deus, liderança masculina. É o pai que manda. É evidente que se o homem for um banana, a mulher tem que tomar a rédea da situação. Que o homem pamonha não presta nem para não presta para cuidar de uma casa. Só que a autoridade é masculina. E a obrigação do homem é exercer essa autoridade com sabedoria e conhecimento bíblico, doutrinal, cristão. O servo de Deus ele tem que viver uma vida dedicada à compreensão da vontade de Deus. Todos os dias da sua vida, até a sua morte, a compreensão e a obediência. 1 Pedro 3, 1 a 7, também fala a respeito disso. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Sujeita. O que é sujeita? Obediente. Sujeito obediente. Sujeição à obediência. Considerando a vossa vida casta em temor. O que é castidade? Castidade é um símbolo de virgindade. O que é castidade? Castidade é modéstia. Não tem ser vergonhice. A mulher que é serva de Deus, ela não demonstra ser vergonhice. Ela não tem vaidade. Ela não é vaidosa. Ela não fica querendo mostrar o próprio corpo, querendo mostrar os seios, querendo se pintar, se embonecar. Isso é coisa do mal. Isso é coisa do mal. Uma mulher assim não tem castidade. Porque ela está querendo se usar de adorno de sensualização. A sensualização é a contramão da castidade. Então, a mulher que ela busca sensualização não está servindo a Deus. A sensualização, ela não é que você, que é ruim a mulher ter uma parte dessa com o marido. Isso aí é com o marido. Dentro de 4 paredes ali, ela e o homem. Essa parte aí é eles dois. Tá? Isso aí é eles dois. Essa parte mais física é Deus que criou, lógico. Também não é pecado você ter sua relação com a sua esposa. Mas é ali dentro de casa, você é a mulher. Isso não é para você
transparecido para os outros a parte mais assim física da pessoa. No crente ele tem que ser casto. Tem que ter modéstia. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Tem gente que fala assim, não está escrito na Bíblia, em lugar nenhum que a mulher não pode usar uma joia. Olha aqui, Pedro falando, isso aí. Não é para a mulher ficar... A vida da mulher tem que ser uma vida de castidade, não uma vida de demonstração de promiscuidade e vaidade, sensualização. Isso é do mal e tem que ser sujeito ao marido. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto. Manso. Mulher tem que ser mansa. E quieto. Calma. Mulher tem que ser calma. Essas mulheres atormentadas aí que saem estourando, caçando confusão, querendo ser brabinha. Isso aí não é serva de Deus. Serva de Deus tem que segurar as pontas, ter mansidão, ter calma, paciência. O marido, como ele é chefe, às vezes ele tem que ser um pouco mais bruto, mais firme, porque ele é o chefe. Mas a mulher, ela tem um sinônimo de amor, de paz ali dentro de casa, de carinho. E se não houver essa autoridade masculina, essa hierarquia, porque isso aqui é uma espécie de hierarquia deixada por Deus. Se não tiver isso aqui dentro de casa, os filhos crescem sem educação. O pai, ele é uma espécie de símbolo de autoridade dentro de casa. Para a família, para os filhos ser criado sabendo o que é sujeição à autoridade. Mas se a mulher não é sujeita ao marido, os filhos crescem sem educação. Aí o que acontece? Aí vai o filho, vira um drogado, vira um bandido, vira um maloqueiro e a mulher fica, meu senhor, por que meu filho ficou assim? Por quê? Você não obedeceu ao teu marido. Se o seu marido foi um sábio servo de Deus, debaixo do entendimento bíblico, obediente à sã doutrina, e você pisava nisso, isso é culpa sua. Não estou falando aqui que todo filho que cresce e fica esse tipo de coisa aí é tudo culpa da mulher. Não, não é não. É culpa do pai também. Culpa do pai, da sociedade e da própria pessoa, porque a própria pessoa também tem livre-arbítrio. Só que se você não obedeceu isso aqui, você tem parte nisso. É tua culpa. Porque o filho cresce sem uma noção do que é uma autoridade dentro de casa. Pelo amor de Deus, hoje em dia é umas crianças crescendo sem educação, nojento isso. Tá virando uma sociedade inútil, gente inútil. A utilidade que eles têm é só para ficar fazendo lacradinha, sabe? Essas coisinhas meio de criançadinha, tesouradinha. Não viram homem nunca. Fica chupando o sangue do pai e da mãe até morrer. Porque assim se adornavam, olha só, assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos. Era obediente. Elas eram obedientes. Mas elas usava. A Bíblia fala lá que, se eu não me engano, é Rebeca. Foi um servo um servo de Abraão, acho que buscar Rebeca para Isaac, não me recordo como foi muito bem, mas tem uma esposa de um dos patriarcas lá, que quando ela foi ser buscada por um servo, ele coloca 2 braceletes nela e uma tiara na cabeça. Aí as mulheres já falam assim, ai que beleza, tem as crentes aí, carnal, vai falar assim, ai que beleza, ela usou joia, nós pode usar essas coisas. Aquilo ali simbolizava isso aqui, ó. Naquele período, a aliança não era um anel assim fininho assim. Ela era uma espécie de pulseira que ponhava na mulher e na cabeça da mulher. Aquilo ali simbolizava que a mulher era comprometida com algum homem. Não era por vaidade aquilo, nem por sensualização. Só um minuto.
Não era por vaidade aquilo, nem por sensualização. Aquilo simbolizava um acordo, simbolizava que ela era comprometida. A única, não é enfeite, não é nem um enfeite. A única coisa que ficou para nós, o servo e para a serva de Deus utilizar nesse sentido, é isso aqui, ó. É isso aqui. E com o tempo, como Deus, na sua infinita ciência, deu entendimento aos servos de Deus, eles começaram a diminuir aquilo e fizeram isso aqui. Para que fosse uma coisa simples e não fosse espalhafatosa. A única coisa que servo e serva de Deus usa, nesse sentido, é isso aqui, ó. É isso aqui. Porque isso aqui demonstra uma espécie de... é aliança, é um acordo, é um pacto. Isso aqui não é vaidade. Isso aqui simboliza compromisso. Para você não ser cantada por qualquer homem na rua, né? Para ninguém tentar se chegar a você tentando querer alguma coisa. Já se sabe que você tem um compromisso. Então as servas de Deus, elas não se pintavam, elas não se maquiavam, elas não usavam correntinha em pescoço, não usavam, a serva de Deus não usava. E aquele povo lá que usou isso aí, eles ainda estavam chegando-se à doutrina. Eles ainda estavam aprendendo. Eles estavam sendo limpos daquelas coisas, porque a humanidade tinha se perdido. E aquele povo tinha herança de usos e costumes pagãos. Mas aqui diz que é para a mulher não se adornar desse jeito. E para ela ser sujeita ao esposo. Então existem usos e costumes cristãos que devem ser guardados por nós. E isso na doutrina apostólica, que está sendo pisado pelos homens também. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Ela era tão obediente que chamava ele de Senhor. Senhor. Você sabe por que era duas pulseiras que a mulher usava na mão? Porque aquilo simbolizava cadeia. Cadeia algema. Quer dizer que a mulher tinha sido comprada por alguém. Isso um dia eu vou explicar como funciona, tudo isso aí. Só que a mulher é uma espécie de presente para o homem. Deus fez isso desde o princípio. Não é para você ter a mulher como um objeto, mas a mulher deve se sentir como um presente para o seu marido. Ela tem que dar alegria para o seu esposo, amor e esse tipo de felicidade, paz. Igualmente, vós, maridos, coabitais com elas, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Como que é honra à mulher? Como que é dar honra à mulher como vaso mais fraco? O que é vaso? Vaso é recipiente. Nosso corpo, nosso físico é recipiente da nossa alma. A mulher é mais frágil que o homem fisicamente. Por isso o homem deve sustentar a casa, trabalhar, lutar, honrar o seu compromisso com a sua esposa, lhe dando sustento e lhe suprimindo todas as suas necessidades. É evidente que a mulher deve ajudar também o marido, mas a principal responsabilidade é do homem. É do homem, de aprender, de ensinar, de trabalhar e trazer o pão para dentro de casa. Como sendo vós os seus coerdeiros da graça, da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O homem que não luta para trazer o alimento dentro de casa e não ama a sua esposa verdadeiramente, a oração dele não é ouvida lá no céu, não. As orações são impedidas. Não chega lá em cima. O crente pensa que ele vai orar de qualquer jeito e a oração dele sobe lá. Sobe não, sobe não. Não sobe não. Se a tua esposa, ela realmente é assim, uma mulher sujeita, amável e obediente, saiba você que a oração dela também sobe lá. E a hora que a oração dela chegar lá, se você fizer a sua e você não estiver honrando ela, a sua não vai chegar lá não. Que até ela chega lá primeiro. Mas isso aqui é algo que é negligenciado hoje. Sujeição da mulher ao marido e autoridade masculina no lar. Mais uma doutrina apostólica que é negligenciada hoje. Condenação à vaidade e a costumes vaidosos. 1 Timóteo 2, 9 e 15.
1 Timóteo 2, 9 ao 15. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Boas obras. Essas obras aqui é uma exteriorização do que se tem no interior. A exteriorização do seu interior não deve ser vaidade, deve ser humildade. Quer dizer o quê? Que essas coisas aqui é má obra. A mulher se pintar, a mulher se emperequetar, isso aí é má obra. Não tem problema você cuidar do seu cabelo, mas não cortar, nem pintar. Essas coisas aí, ficar se pintando, ficar assim... Isso aí não encaixa na doutrina cristã, essas coisas aí. Não encaixa aqui. Você já vai virando vaidade, a mulher se cuidar, passar um perfume, mas uma coisa que não seja aparenta, tipo assim, querer ser diferente dos outros. O que é vaidade? Vaidade é um desejo incontinente de se chamar a atenção. Vaidade é um desejo incontinente de se chamar a atenção. Vaidade tem dois sentidos. Tem vaidade no sentido daquilo que é vão, não tem sentido, e tem vaidade no sentido de ser um desejo incontinente de se chamar a atenção. A pessoa fala assim, mas Salomão falava, vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Aquela vaidade lá é outra coisa. Aquela vaidade lá quer dizer que a vida não tem sentido sem salvação. É isso que é o sentido de todo aquele livro lá. A vida não tem sentido sem salvação. A vida material não tem sentido. É isso que Salomão está querendo dizer com vaidade, vaidade. Ele não quer dizer que você pode ser um relaxadão. Aí a pessoa pega aquilo lá e fala assim, vaidade, vaidade, é tudo vaidade. Quer dizer que tudo que você fazia é vaidade. Então quer dizer que eu posso rolar no chiqueiro. Não, senhor. O pregador está falando outra coisa. Aquela vaidade lá, ela é vaidade no sentido de que a vida não tem sentido sem salvação. A vida material não fazia sentido para Salomão mais. Era isso, ele estava se convertendo ali. Se convertendo no sentido espiritual da expressão. Mas Salomão já era convertido. Isso aí é outro assunto. É outro assunto. Aquela lá é outro tipo de vaidade. Agora essa vaidade aqui é um desejo de chamar atenção. A mulher que é humilde, ela não quer chamar atenção. A serva de Deus convertida, ela não liga de chamar atenção. Ela quer ser modesta. Ela quer ser casta. Ela não quer se sensualizar. E nem se aparecer. A mulher aprende em silêncio, com toda a sujeição. Obediente ao marido. Aprende em silêncio. O que é em silêncio? Não quer dizer que a mulher não pode abrir a boca. Quer dizer que a mulher tem que ficar na dela. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Não permito. Não permito. E esses camaradas aí em cima, falando aí, tal. Tem muita gente aí, falando até, instruindo os outros, que a mulher manda em casa. Olha aqui, Paulo a Timóteo dizendo assim, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas esteja em silêncio. Não quer dizer que a mulher não pode transmitir uma instrução, quer dizer que ela não tem autoridade em casa. Ela não manda em casa, e nem na igreja. Pode falar na igreja, as mulheres falavam até na igreja algumas coisas, só que elas não tinham, não pregava, não tinha posição de autoridade eclesiástica, não era pastora, essas coisas. E assim como ela não era pastora, ela não é chefe em casa. Chefe é o marido. Evidente que o marido tem que ter entendimento também. Se teu marido for um pamonha, um banana, você vai ser obrigado a tomar a rédea da situação. Caso contrário, minha filha, obedece teu esposo. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé. Se a mulher não for modesta, ela não vai se salvar. O que é modéstia? Modéstia é aquilo que não é sensual. É simples. Chama a atenção de uma maneira humilde, simples. Olha que bonitinho. Ali vai uma serva de Deus. Olha que lindo. Você olha na rua, você vê que é uma serva de Deus. Não parece uma mulher querendo mostrar os atributos, os apetrechos que ela tem.
Salvar-se-á, porém, dando a luz filhos, permanecer com modéstia na fé, na caridade e na santificação. Santo é o quê? Separado da corrupção do mundo, do pecado. E a mulher tem que permanecer na caridade. Tem que ser uma aparência. O cartão de visita da igreja são as esposas. As mulheres é o cartão de visita da igreja. A pessoa olha vestimenta. Vestimenta. Estou falando de vestimenta. Isso aqui é vestimenta. Olha no costume da mulher, nos usos e costume dela e fala, você é crente. Conheci uma certa serva de Deus um dia. A serva de Deus estava andando pela rua, vestida de saia, cabelo comprido. E um homem veio rapidinho, olhou e parou ela e perguntou a hora para ela. E ela olhou, ele deu essa desculpa. Ela olhou na hora, falou a hora para ele, e ele abordou ela, falou para ela assim, você é crente? Ela falou, sou, graças a Deus. E falou para ela da situação dele, e ela evangelizou ele. Falou para ele assim, ó, você vai para a igreja, serve a Deus e tal. Quando foi um dia, ela estava passando dentro do ônibus, ele agradeceu, ela estava passando dentro do ônibus e viu ele rapidinho com a biblinha debaixo do braço indo para a igreja. Ele evangelizou ela. E ele chegou a ela pelos seus usos e costumes, pelos seus hábitos. E hoje é condenado e crucificado. Quem ensina as pessoas a ter bom hábito, uso e costume. Os usos e costumes, eles evangelizam até mais que a sua boca, às vezes. A pessoa vê você indecente ali, mas está pregando, a pessoa vai falar, você não sem vergonha isso aí. Eu vou nem ouvir o que esse cara marado está falando. Agora, essa mulher está falando aí. Agora a pessoa vê você decente, às vezes você nem abre a boca, a pessoa já, pá, isso aí é crente. Isso aqui é negligenciado, isso é doutrina apostólica. Essa é um exemplo de doutrina apostólica que está sendo negligenciado no dia de hoje. O marido também tem a obrigação de doutrinar a esposa. Efésios 5:25. Também isso aí não escuta falar. Difícil a gente ouvir falar essas coisas. As pessoas falam assim, mas um dia eu falei, mas a Bíblia diz assim que não é como começa, mas como termina. Tem uns que começam na carne e terminam no espírito. Tem uns que começam no espírito e terminam na carne. A igreja está chegando nos dias que essas coisas não se escutam. 5:25-26, Efésios. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. O marido tem que morrer pela mulher. Se precisar, você tem que dar o peito à bala pela sua esposa. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Assim como Cristo fazia com a igreja, até morrendo, entregando a vida pela igreja, e santificava a igreja, e ensinava e purificava ela com a lavagem da água pela palavra, o marido também deve fazer isso. O marido ele tem que doutrinar a casa dele. O homem tem que doutrinar a casa dele. Antigamente os pais reuniam os filhos e todo mundo em volta de uma mesa ou numa sala, lia a Bíblia e orava a Deus. Todo dia. Todo dia. Não era quando estava na teia, era todo dia. Se ajuntava, vamos ler uma parte, que é uma passagem, papai vai explicar. Você tem que buscar isso. Você, o pai, o marido, é um pináculo doutrinal dentro de casa. Ele ensina os filhos e a esposa. Aí te pergunto, meu amigo, quanto tempo faz que você não ouça, se já fez isso alguma vez na vida? Você não reúne a sua família de manhã cedo, a hora que acorda, antes de sair. Durante uma meia hora ali, vamos ler a Bíblia. Todo mundo. Cada um lê um pedacinho. O papai vai explicar. Pergunta para eles, ó, o que você entendeu? A igreja é uma escolinha ali, a casa é uma escolinha. É uma espécie de escolinha. Todo mundo aprende. Todo mundo tem que aprender. É a obrigação do pai fazer isso. Ficarão de fora os tímidos. Homem frouxo, covarde, pamonha, banana, que não tem autoridade em casa, que não demonstra ali uma firmeza cristã, uma firmeza doutrinal.
uma firmeza no seu trabalho, de como ele é um servo de Deus, um caro servo de Deus, não transmite essa firmeza, isso aí não vai entrar na glória. Apocalipse 21, 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Tímido não vai entrar no céu. Que tímido que é esse? Não é a pessoa que é introvertida, a pessoa que não é de muito conversar e tal. Não. Esse tímido aqui é tímido de homem frouxo, covarde, banana, pamonha. Não vai entrar no céu. Porque Jesus não era assim. Os discípulos também não eram assim. Eles eram viril. Eles eram um homem vigoroso, uns homens vigorosos. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nosso Deus é vigoroso. Ele é viril, ele não é um pamonha. Um sacão de batata. Ai, meu filho, faz o que você quiser. Pode destruir a casa aí. Ai, a minha patroa não deixa. Minha mulher manda em casa. Você vai pro inferno. Às vezes você acaba falando isso numa brincadeira, mas não é bom. Não, isso não presta. Não presta. Não presta. E não é de Deus. A pessoa não vai entrar no céu se for um homem frouxo. E para terminar aqui, essa explicação, perseverava na doutrina apostólica. Os discípulos perseveravam na doutrina apostólica. 1 Timóteo 4, 16. 1 Timóteo 4, 16. Não. 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás. Perdão, o trem está passando. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. A salvação vem da doutrina. Vem da doutrina. Nós temos que obedecer a doutrina. Salvação não é estar sentado num banco, dando glória, falando que Deus habita nos louvor, é só dar glória. Não. Obedecer a doutrina. Obedecer a doutrina. Faz parte você orar, você cantar, você dar glória. Mas o principal para Deus são os princípios moral e doutrinal. E se você não lutar em prol de obedecer, não vai herdar salvação. Não quer dizer que você vai ser perfeito. Muitos vão ser imperfeitos e vai entrar no céu. Só que se esforçaram, se dedicaram e tiveram amor na palavra e não apostataram da Escritura. Não apostataram da doutrina da Escritura. Porque se eu tiver errado ou você tiver errado, você tem que falar, ó, eu fiz errado. Eu não consigo fazer certo. Só que o certo é isso aqui. Agora a pessoa que fala assim, você não precisa, tem necessidade. Você vai entrar no céu, não. Deus não vai ter misericórdia. Deus vai ter misericórdia daqueles que estavam esforçando em fazer. Esse ele vai. E é isso. Se cuida de si mesmo e da doutrina. Obedece a doutrina apostólica. A Bíblia diz assim, perseverava os discípulos na doutrina dos apóstolos. E vai se salvar tu e aqueles que te ouvem também. Deus abençoe você. Esse é o vídeo final do resumo da Escritura. Aí chega ali depois das cartas pastoral, vem o Apocalipse, que é o fim de todas as coisas e a chegada, o retorno de Cristo, né? Nisso se resume a palavra de Deus. Nessas questões das quais eu expliquei aqui, para auxiliar e facilitar aquele e aquela que quiser obedecer a Deus. Guarda,
permanece, persevera na doutrina cristã e apostólica. Compreenda a palavra segundo um óculos apostólico. Observe de maneira que os apóstolos foi deixado para a explicação da graça, explicação da sã doutrina. E obedeça no Velho Testamento e na lei aquilo que se cabe debaixo do Novo, da graça e da doutrina apostólica. Persevera na doutrina. Deus abençoe você, a sua amada família e